Vamos lá, vamos falar de caso Master agora. André Mendonça autoriza quebra de sigilo da nuvem do sicário e sinaliza novos desdobramentos no caso Master. O ministro André Mendonça autorizou a quebra de sigilo dos dados da nuvem do sicário, o operador de Vocaro que morreu sob custódia da Polícia Federal. Os dados estavam preservados por ordem anterior e agora serão acessados pela polícia. Vamos ver o que virá, disse o ministro. O conteúdo pode abrir novas frentes na investigação do Banco Master. O homem que guardava segredos morreu, mas a nuvem dele não. Vou chamar um insert e logo após a gente escuta a análise do Consta. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá, que deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. Tá aí, ó, a fala do André Mendonça, Consta. Todo esse embate entre o André Mendonça e o ministro Gilmar Mendes, né? Foi tema, inclusive, da minha coluna hoje na Gazeta do Povo. A postura do ministro André Mendonça, para mim, foi heróica. Eu sei que quando um servidor público está cumprindo a sua missão, né, de forma correta, isso não é mais do que a sua obrigação, né? Era o que muita gente falava, inclusive, do então juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Mas veja, exige um grau de coragem você bater de frente com uma máfia. E ele mesmo disse, são contornos de máfia, né? Moer a empregada, quebrar os dentes do jornalista, fuzis raspados, coisa de máfia. O próprio nome do sujeito em questão, o apelido, né? Sicário, quer dizer matador de aluguel, né? Isso aí a gente está lidando com uma máfia. O André Mendonça foi sereno na fala, na forma, porque ele tem essa característica, ao mesmo tempo que ele foi firme, irredutível e, portanto, corajoso. Ele olhou no olho do ministro Gilmar Mendes, deixou claro que ele não é de ficar dando entrevistas, o Gilmar Mendes dá mais entrevista do que política em campanha, né? Que ele não tem grupo com a mídia, também alfinetando o Gilmar Mendes, que está sempre tentando pautar a imprensa. Diz que ele simplesmente segue sem querer holofote o que ele tem que fazer, o trabalho correto dele, de maneira discreta, né? E que não vai, não sob o seu olhar, sob o meu comando, né? Não vai permitir que a relatoria desse caso vire uma fanfarra, né? Ele sabe que está remando contra a maré, tem muita gente envolvida no caso do Banco Master e, portanto, tem muita gente poderosa na praça dos três poderes, no poder executivo, legislativo e judiciário, tem muita gente tentando abafar esse caso e assar a pizza. E ele deixou claro o seguinte, não contem comigo para isso. Eu vou liberar o conteúdo da iCloud, nós temos aqui vários indícios importantes de que essa turma precisa, inclusive, ser mantida presa, porque a soltura eventual do primo e do pai do Vocaro era, obviamente, um prenúncio de que o próprio Vocaro pode ficar relaxado que já já o Gilmar dá um jeito de soltá-lo também. Então o Gilmar votou pela soltura, mas foi voto vencido. E isso foi muito importante para mostrar força para o André Mendonça continuar nessa pegada, né? Então, ele vai tirar sigilo de algumas coisas. A Polícia Federal tem lá uma ala também séria, trabalhando nesse caso, né? E tudo isso precisa vir à tona, nós precisamos passar limpo esse caso. É muito dinheiro envolvido, o Gilmar Mendes tentou criar uma narrativa de que era uma coisa aí da Faria Lima, o André Mendonça rebateu. Não, não é coisa de crime de colarinho branco, não é coisa de máfia. Perigosa. Então, é muito importante que ele reforce sua segurança, isso não é uma brincadeira, não é figura de linguagem, ele está comprando briga com uma máfia, né? Que ele não pegue jatinho particular, nada disso, né? Que ele tome cuidado, porque ele mexeu num vespeiro, Emilinho, num vespeiro.
O nervosismo do Gilmar Mendes mostra isso, né? O Gilmar tentando o tempo todo comparar com a Lava Jato, aliás, como se todo o Brasil concordasse com o Gilmar Mendes que a Lava Jato foi uma porcaria, sendo que o Gilmar não pensava assim, até chegar nos tucanos e no próprio Poder Judiciário. Ele era defensor da Lava Jato antes e as pessoas esquecem disso. Mas o Gilmar Mendes hoje odeia a Lava Jato. O povo brasileiro não. O juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, está liderando pesquisas para o governo do Paraná, mesmo saindo da forma que saiu do governo Bolsonaro e tudo. O Deltan Dallagnol, o coordenador-geral da operação, o procurador, ele está cotado para ir para o Senado. Então, a população brasileira tem uma visão muito diferente da do Gilmar Mendes no que diz respeito ao Lava Jato. Mas até isso, o André Mendonça deixou claro, não estamos falando de Lava Jato aqui não, ministro. Estamos falando do caso do Banco Master. E isso precisa ser investigado. Por acaso, Consta, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o próprio André Mendonça pregou esse domingo lá. Até eu cumprimentei aí na saída do culto. Ele estava bem, assim, para tranquilizar aqui também você, tranquilizar o público, ele estava bem escoltado. Até o pastor líder da igreja depois até brincou, né? Porque estava com uma frota ali, considerável, assim. Então ele tá, é importante realmente ele reforçar a segurança, né? Eu até vou chamar aqui o insert para que as pessoas possam ver aí esse embate, né, que aconteceu ontem no STF. Por favor, Franco. Não vou avaliar a Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende, se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva, para isso se prende. Tá aí, ó. Você gostaria de tecer mais algum comentário aqui, Consta? O Gilmar Mendes até abaixa a cabeça ali, né? Lavou a alma dos brasileiros, né? Essa postura firme do ministro André Mendonça de não se deixar intimidar por uma figura, né, como o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, sim, né, chama a delação premiada na época da Lava Jato de tortura e depois vota para condenar o Jair Bolsonaro e seu entorno com base na colaboração de uma pessoa, Mauro Cid, que mudou de versão 10 vezes e não apresentou uma prova da tal minuta golpista, nada disso. Então, quer dizer, é um garantista de ocasião, o Gilmar Mendes, né? Essa figura conhecida nossa aí. E o Mendonça não se deixou intimidar, né? Falando, olha, eu quero apenas cumprir a lei, fazer valer a lei. É uma máfia, a máfia mexeu com muita gente poderosa em todos os três poderes e está todo mundo tentando abafar. Ele disse isso. Ele inclusive falou que um advogado do Vorcaro se aproximou dele, sem pudor algum, oferecendo uma delação premiada seletiva, filtrada. E ele deixou claro também, delação premiada é uma instituição que cabe à defesa. Você não prende alguém para obter a delação, assim como você não deveria fazer fishing expedition, a pesca probatória, que é o que a turma do Supremo mais tem feito, principalmente o Alexandre de Moraes. Inventa um pretexto qualquer para busca e apreensão para, na verdade, meter a mão no telefone e aí sim ver se tem alguma coisa ali que possa suscitar, ensejar algum tipo de conspiração, de crime. Então, quer dizer, é o inverso, é coisa que remete ao regime soviético do Béria. Me dê o homem que eu dou o crime. Então, é um negócio assustador. O André Mendonça não vem fazendo isso. E dá para ver que ele está com muito cuidado, Emilinho, em não fazer nenhuma besteira
para que gere nulidade ali na frente, porque ele sabe que o sistema, em especial o laxante supremo, que é o Gilmar Mendes, que eles estão tentando cavar esse pênalti. Eles querem justamente vir com uma narrativa depois dizendo, não, a delação premiada foi rejeitada 3 vezes porque estavam exigindo que ele desse um nome, isso não pode, está tudo anulado. Então o André Mendonça está tomando cuidado e está tornando público que ele vem fazendo a coisa de forma correta para não terem essa deixa. Olha, André Mendonça lavou a alma do Brasil honesto.